Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que se encontram nos seus lares nessa manhã. Estamos aqui para mais um vídeo, uma palavra para nós meditarmos, uma direção ao nosso coração nesta manhã. Eu gostaria de ler um versículo inicial que está ali no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14 somente. A palavra diz assim, a Bíblia diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Nós temos aqui o início de um relato, de um discurso de Pedro, onde ele está com os outros 11 apóstolos, os quais, dentre eles haviam escolhido já. Matias estava ali, tinha sido descido o Espírito Santo, o dia de Pentecostes sobre todos os que estavam reunidos ali, e muitos ficaram admirados e começaram a fazer perguntas, e Pedro aqui inicia um discurso para explicar o que havia acontecido. E se você ler totalmente o discurso de Pedro, você vai ver a declaração maravilhosa que Pedro faz. Mas eu quis dar início com esse versículo apenas para nós trabalharmos nessa manhã um tema pertinente, um tema necessário para as nossas vidas. Nós entendemos que desde a criação do homem e da mulher, Deus tem um cuidado muito grande em todo o tempo estar cumprindo os seus feitos, a sua promessa, a sua vontade. Desde o início, a intenção inicial e final de Deus é ter um relacionamento com o homem. Quando eu digo com o homem, é com a humanidade. Eu já disse isso em outros vídeos e nós precisamos ter isso em mente para que a gente possa entender como é que nós temos, o que é que nós temos que fazer, quais são os caminhos que nós temos hoje para manter um relacionamento com Deus. Nós temos aqui no livro de Atos o apóstolo Pedro começando um discurso. Só que um dia Pedro não foi apóstolo. Um dia Pedro era simplesmente pescador. E quando nós lemos os evangelhos, nós temos o relato de Jesus quando veio à terra, mais uma vez, para reconstruir os laços de relacionamento entre o homem e Deus. Nós vemos Jesus chamando 12 homens para andar com ele. E nós temos um conhecimento de que quando Jesus convida esses homens de diferentes profissões, a maioria pescadores, porque a pesca na época era o trabalho que mais se exercia, principalmente pela região onde eles moravam-se à beira-mar, o meio de transporte era pelos mares. Então Jesus passa por esses lugares e escolhe 12 para andar junto com eles. E Jesus faz o quê? Jesus tem uma caminhada ministerial de 3 anos e pouco, não temos exatamente o tempo de ministério exercido do Senhor, mas é de 3 anos, porque ele inicia aos 30 e ele morre aos 33. Mas digamos que tenha sido 3 anos e alguns dias. Um intento que nós temos, uma certeza que nós temos, é que nesse período Jesus anda com todos esses discípulos o tempo todo. Algo que Jesus faz e nos ensina é firmar laços, dar a oportunidade de escutar para poder ser ouvido.
Jesus nos dá uma direção muito linda de como manter o relacionamento, principalmente quando nós ainda temos uma caminhada terrena. O homem que vive só, ele não vive feliz. Nós fomos criados para viver em comunhão e precisamos de homens para isso. Sempre quando eu disser homens, são homens e mulheres. Então precisamos manter laços. E Jesus, ele nos dá nos evangelhos por várias vezes, várias histórias em que em que alguma fala errada ou por medo, Pedro mesmo, quando corta a orelha do soldado Malco, Jesus a reconstrói na hora, ele cura, ele coloca a orelha no lugar. Nós vemos Jesus ali num trabalho de relacionamento com os discípulos, desenvolvendo ali algumas características que se firmaram no Novo Testamento e que após a morte e ressurreição de Jesus, o que acontece? Esses discípulos, com todo esse relacionamento, tiveram a sua fé firmada e conseguiram dar início no seu propósito de vida aqui na Terra. Os laços, eles têm um forte resultado, meu amado. Nós temos uma humanidade que nesses últimos tempos tem tido uma dificuldade muito grande em firmar laços. E esse estudo dessa manhã é um estudo qual nós conversávamos na igreja na semana passada ainda. E é um estudo qual eu acho que é muito importante porque nós precisamos analisar como tem sido o nosso relacionamento com os homens. Isso é importante, sim, porque se cremos em Jesus Cristo, sabemos que Ele nos pede, Ele nos dá 2 leis, que no antigo eram 10 e Ele resume em 2, não significa que as 10 não existem. Significa que quando nós analisamos as 2 leis, nós entendemos que nelas estão as 10 leis ainda colocadas pela mão de um medianeiro, que foi Moisés no Antigo Testamento. E Jesus cumpre essas 2 leis no Novo Testamento, que amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, a segunda, e ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus só é possível se nós amamos ao próximo, porque se amamos a Deus se amamos a Deus que não vemos e não amamos o nosso irmão que vemos, não tem como a gente provar que temos esse amor. Temos que começar amando os nossos. Com base nisso, no ano de 2010, com mais de 8 milhões de exemplares vendidos, o pastor americano Gary Chapman, ele aponta em um livro, né, As 5 Linguagens do Amor, ele aponta 5 tópicos muito relevantes para que os casamentos fossem reconstruídos. Foram épocas em que muitos divórcios ocorreram. Baseado nisso e nessas 5 linguagens é que nós vamos discorrer esse tema, porque esse livro desse pastor americano, ele trouxe uma direção principalmente para o relacionamento matrimonial, mas no entendimento de qual foi a inspiração divina do Espírito Santo ali, nós sabemos que nós podemos atrelar esse conhecimento, tudo que ele passa nos livros, e agregar para o relacionamento diário de vida. Nós temos algumas famílias que elas estão mascaradas, aparentemente bem, mas não tem laço nenhum dentro dos seus lares. E nós precisamos entender quais são alguns pontos principais, e eu também vou trabalhar com 5, até 5 as 5 linguagens que o livro trabalha, só que nós vamos agregar isso à palavra do Senhor, da mesma forma como o livro vem, e discorrer alguns pontos para que a gente possa meditar nessa manhã. Você que é casado e não leu esse livro ainda, eu te indico, leia. É um meio de você reencontrar um caminho de salvação para o teu matrimônio.
E eu acredito que o Espírito Santo de Deus tira a luz aonde há escuridão. Quando nós entendemos sobre relacionamento, as 5 linguagens do amor, uma das questões principais que o autor do livro trabalha são as palavras de afirmação. E quando nós falamos a respeito de palavras de afirmação, nós temos o conhecimento no Evangelho de João, Evangelho que João escreve a respeito de Jesus Cristo, no capítulo de número 4, a história da mulher samaritana. A história da mulher com que Jesus se encontra no poço, a história em que o Jesus vai ao poço para se encontrar com ela. E Jesus tem ali uma conversa, um diálogo com ela. E quando nós entendemos e lemos essa história ali, nós percebemos que Jesus tem com uma mulher samaritana, em todo momento, palavras de afirmação. Meu amado, como é necessário palavras de afirmação? Você que me ouve nessa manhã e de repente é casado, deve talvez possivelmente ter passado por isso, ou você que namora, ou você que é filho, independente pela seguinte situação. Você vai lá, se arruma todo belo, e aí de repente você vira para o teu cônjuge e fala, eu tô bem. Ele vira para você e fala, tá. É péssimo ouvir isso. É horrível quando nós não ouvimos do outro. Esperávamos até ouvir assim, não, eu acredito que você mudar, melhora, ou se você colocar um outro brinco. Nós queremos algo afirmativo. É muito complicado quando alguém vem com uma frase que não é afirmativa e ainda duvidosa. A palavra de afirmação, ela traz para nós, ela expressa para nós uma certeza. Por exemplo, quando alguém acaba de cortar o cabelo e a gente olha e comenta, nossa, você ficou ótima com esse corte. É muito bom ouvir palavras de afirmação. Ou de repente assim, olha, eu não acredito que você deva tomar essa postura. Também é uma palavra de afirmação. Não é uma palavra de concordância, mas é uma afirmativa. E eu acredito que isso dá para nós uma certeza do pensamento e do respeito para com o outro, do outro para conosco. Porque a palavra de afirmação, ela nem sempre precisa ser positiva. Ela pode ser também reflexiva, ela pode ser negativa. Não concordo com você. Não significa que uma pessoa que não concorda com você não vai ser seu amigo diariamente. Não. Pelo contrário, amigos discordam, amigos pensam diferente, amigos agem diferente, mas amigos não se separam. A discordância, muitas vezes, ela ajuda a quê? Ela ajuda a agregar. Eu já passei por situações de pessoas as quais eu trouxe para muito perto, considerando grandiosamente amigos assim, e quiseram se distanciar. Talvez eu não fosse a amizade qual procurava-se. E acredito sim que quando nós temos uma palavra de afirmação, mesmo que ainda negativa, não vou com você, não estarei com você, não concordo com você, isso firma, isso fortalece laços. Isso dá um elo de respeito, assim como palavras de afirmação, nossa, você está tão bem, assim como palavras assim, eu acredito que você deveria mudar o seu conceito. Palavras de afirmação de você, ajuda-nos muito, ajuda-nos a aumentar o nível de confiança. Quando nós entendemos que as palavras de afirmação, elas trazem para a gente um cuidado e um zelo pelo outro. Porque mesmo quando alguém não discorda de mim e diz para mim, não, eu não concordo com você. Significa que a pessoa não concorda comigo, mas ela está comigo. E no decorrer do tempo, eu vou meditar melhor, eu vou refletir melhor sobre tudo que foi decidido até o momento. O reconstruir laços significa que você vai desestruturar coisas para reorganizar. E isso é necessário, e as palavras afirmativas, elas fazem muito bem. Uma segunda característica são os presentes. No reconstruir laços, como é bom ganhar presentes e dar presentes. Presente significa ser lembrado.
presente é um benefício muito maior para quem dá do que para quem recebe. Até Provérbios mesmo traz para a gente, né, esse ensinamento que se alguém está triste com você, se você o presentear, ele vai se esquecer ou isso vai amenizar. É uma porta de conversa, de relacionamento para com vocês. Eu tenho uma amiga que uma vez disse para mim assim: Lisa, quando eu percebo que tem um vizinho que está me cumprimentando um tanto quanto diferente, eu vou em casa, faço um bolo, separo uns pedaços para ele e normalmente eu levo. Eu achei aquela atitude muito linda, de muita sabedoria. E já fiz isso e faço isso. Daí então comecei também, porque nós temos que entender que o presentear muitas vezes é lembrar do outro. Só que nós temos, por exemplo, um presente de Deus para com as nossas vidas. João 3,16 é um exemplo maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Pensa comigo, o amor de Deus é tão grandioso que Ele nos presenteou. E quando nós dizemos que quem presenteia é mais beneficiado do que quem recebe, é verdade. Porque Deus, a partir do momento que Ele nos presenteou com Jesus, Ele nos presenteou com Jesus no intuito de nos ganhar para Ele, e assim tem. Olha quantas pessoas têm se convertido a Jesus Cristo, se convertido aos evangelhos, aos feitos, aos passos, ao coração de Jesus Cristo. Quem ganhou muito mais com isso foi Deus. Porque em Deus não há morte, em Deus há ressurreição, em Deus há reconstrução. E também, em relação a dar presente, há uma forma diferente de nós entendermos tudo isso também, que é o fato de sermos presentes. Sermos presentes na condição de estar. Muitas vezes tem pessoas, nós não podemos pautar os nossos relacionamentos em estar presenteando a todo tempo, porque senão nós estaríamos comprando pessoas e isso não é bom. As pessoas têm que gostar de estar junto com você, independente daquilo que você pode oferecer. E estar presente muitas vezes é o teu melhor. Mas quando eu digo isso, não é aquele presente de grego, né? Quando a gente fala sobre presente de grego, traz uma tradução para nós que os presentes de grego, eles são reconhecidos como presentes que trazem prejuízo. Não é esse tipo de presente que eu digo. É o presente de ser presente mesmo, de ser um bom presente, de ter uma presença que presenteia a vida do outro. Existem pessoas que, pelo simples fato de você passar uma tarde dialogando, é um presente divino. Agrega a tua vida, soma, tira conceitos pequenininhos, é muito bom. Então, presentes e palavras de afirmação são dois elos necessários para reconstruir laços. Você que me ouve nessa manhã, se de repente seu casamento está abalado, meu amado, traga uma rosa para dentro de casa. Não há necessidade, muitas vezes, de você comprar, porque nós não sabemos a sua condição. O que eu quero dizer para você é sobre os cuidados com que você precisa ter com o outro. E às vezes você pode trazer até mais de uma rosa para sua esposa, uma rosa para sua filha. E você pode, muitas vezes, até ser presente dentro da tua casa, sem dar nada em troca. E isso começar a reconstruir laços de pais e filhos, marido e mulher, laços familiares, isso faz toda a diferença. Chamar um familiar seu para comer uma pipoca com você. São coisas muito pequenas. Há quem me ouça nessa manhã e diga, pipoca. Eu estou dizendo que isso, nesse caso, não é o de maior valor. O maior valor é vocês estarem juntos e reconstruindo laços. Uma outra característica muito grande para a reconstrução de laços e ser forte e firmar é o tempo de qualidade. Percebe que quando Jesus estava com a mulher de Samaria, né, lá no poço, no capítulo de número 4, no Evangelho de João, uma das coisas que eu acho maravilhosa é quando ele conversa com ela assim, a partir do versículo 16, vai e chama teu marido. Aí ela diz assim, eu não tenho marido. E ele diz, realmente, você já teve 5, né? E nenhum. Ele afirma para ela.
Na verdade, verdadeiro, uma coisa que eu acho muito interessante é que na conversa entre Jesus e a mulher de Samaria, em nenhum momento ele chamou ela de prostituta. Em nenhum momento Jesus usou com ela qualquer palavra que a diminuísse. Ao contrário, Jesus o tempo todo em que esteve com ela, qualificou aquele tempo, oferecendo-se de si mesmo. Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água que saciaria a tua sede, nunca mais você teria sede. O tempo de qualidade tem mais a ver a respeito do que da conversa, o tempo que vocês estão investindo em quê? Algumas características são necessárias quando nós investimos o nosso tempo em alguém ou em alguma coisa. No caso aqui, é em alguém. Quando nós investimos nosso tempo em alguém, algumas características são necessárias. Uma delas é a atenção plena. Meus amados, você que tem seus filhos na sua casa e de repente quer conversar com seus filhos, e seu filho vem com o celular na mão, dê a ordem para que ele guarde ou desligue. É uma falta de respeito. Você está falando com alguém, você querer um tempo de qualidade que surta efeito, que tenha efeitos positivos, e você está ali conversando com a pessoa, não, eu estou te ouvindo, não, continua aí, eu estou te ouvindo, eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não. Tempo de qualidade. Só você e a pessoa. Só você e a sua família. Uma das coisas que eu valorizo muito é a mesa na casa. Tanto que a minha família, na verdade, ama uma mesa. Eu tenho uma família com praticamente 12 cunhados e cunhadas. Todos gostam de mesa, de ambos os lados. Se falar de comida, todo mundo fica feliz. E se tem algo que todo mundo gosta ali é de sentar à mesa. Gostamos de conversar, gostamos de voltar no passado, fazer planos para o futuro. Às vezes há discordância, um fica triste por um tempo, mas daqui a pouco a gente marca uma mesa de novo, um café, uma janta, já está tudo certo de novo. Na mesa nós firmamos os maiores acordos. A mesa são os lugares onde povos e pessoas firmam os maiores contratos. Foi a mesa que Jesus colocou os seus discípulos, todos assentados. Por que sentados, meu irmão? Porque quando nós sentamos à mesa, ali não tem diferença de altura. Ali estamos todos igualados no mesmo lugar. A mesa é algo profético. Então, se você me ouve nessa manhã e a tua família está desestruturada e você não tem conseguido tempo de qualidade com a tua família, prepara um jantar. E não precisa ser a luz de velas não, meu irmão. Prepara uma janta lá, um almoço. Convida seus filhos, convida você que tem nora que não se dá com nora, você que tem genro que não se dá com genro. Convida, põe à mesa. Fala de coisas boas, se prepare para falar de coisas boas. Fale de coisas positivas. Não gasta teu tempo falando da vida do outro, meu irmão, aquele que não está nem na mesa. Porque o outro não está nem ali para se defender, né? Então fale entre vocês mesmos de coisas boas. Respeitem as opiniões. Aprendam a ter tempo de qualidade. Além de um dar ao outro atenção plena, olho no olho. Nós precisamos, como cristãos, aprender a falar olho no olho. Como tem gente que tem dificuldade de falar olho no olho. Eu aprendi algo, isso é muito, muito forte. Eu aprendi que quem fala com você e não consegue olhar nos seus olhos é porque esconde muita coisa. Isso é uma verdade. Eu gosto de falar olhando olho no olho. Isso faz muito bem. Quando você sentar e você tiver esse tempo de qualidade, o tempo de qualidade permite que você descubra a realidade do outro, os seus limites, o limite do outro, os seus conceitos e o conceito do outro. Nesse momento, você começa a gerar dentro de você, ou isso ele não gosta, então eu vou evitar fazer. Porque como que nós desenvolvemos o amor? Os antigos diziam que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal. E eu digo que para você conhecer uma pessoa, você precisa estar com ela em momento de crises e em momento de bonança. Aí você conhece muito bem as pessoas.
Mas eu digo para você que, independente de como a pessoa se revele, aprenda a respeitar o outro. Desenvolva relacionamentos através do tempo de qualidade. Jesus, quando esteve ali com a mulher, ele o tempo todo, ele falou a respeito do que ele poderia oferecer, ele afirmou quem ela era e ele apresentou para ela um novo caminho. Tanto que transforma a vida dessa mulher notoriamente. No tempo de qualidade, nós precisamos que o Jesus seja o nosso centro de conversa. Num tempo de qualidade, nós precisamos que as palavras da verdade, que é o que está na Bíblia, nós precisamos que o sentimento de amor, nós precisamos que a compreensão, nós precisamos que o perdão, nós precisamos que o arrependimento sejam as palavras centro da conversa. Porque somente assim nós teremos um resultado positivo. Se Jesus tivesse apresentado para ela naquele momento todo o poder que ele tinha, com certeza ela teria ido embora com medo. Talvez ela não teria entendido aquela presença de amor, tempo de qualidade. Uma outra característica que o livro nos traz é o toque físico. Quando nós lemos o relato do Evangelho, escrito no Evangelho de João, capítulo de número 4, a gente vê ali no versículo de número 7, que Jesus pede para a samaritana, dá-me de beber. Meus amados, isso é algo muito forte, porque pensa que para a gente beber no copo ou na jarra do outro, nós precisamos ter uma certa amizade. Imagina você com sede, chegando num ambiente grande, um shopping muito cheio, e de repente uma pessoa chega lá com aquele copo particular dela, ela pega aquela água fria, você não tem um copo e só tem, e você não quer beber na sua mão, você vira para a pessoa e fala, dá para eu beber? Meu amado, você corre um risco muito grandioso. Por quê? Porque esse dar de beber é algo íntimo. Quem pede para dar de beber? Normalmente são os filhos que pedem para os pais, ou os pais para os filhos. Há quem não gosta de dividir. Eu conheço pessoas que já falaram, olha, nisso eu sou muito enjoada, eu não gosto de dividir, mas divide todo o resto, mas isso não. O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus pede para ela dar de beber, e ela fala, mas você está pedindo isso para mim? Como sendo tu quem é judeu, pede água para uma samaritana. Na verdade, verdadeiro algo que nós precisamos é do toque físico. Uma das características, um dos elementos essenciais que as 5 linguagens do amor nos traz é o toque físico, isso é necessário. Você pode dizer para mim assim, mas ela não chegou a dar água para ele, mas ele pediu. Ele rompeu todas as barreiras de época e pede água para ela. E esses povos, os judeus e os samaritanos na época, não se davam. E não se davam por falta de amor mesmo, porque na verdade verdadeira, os samaritanos acreditavam somente nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, e era uma guerra de que eu sei e eu posso, e era assim. Então, na verdade, havia uma discordância ali, e que nesse momento a discordância era o pormenor. A discordância ali era muito pequena. E ele pede para ela, dá-me de beber. E eu acho isso muito lindo. Porque quando a gente entende o processo do dar-me, de beber, a gente entende que a gente só pede algo da mão do outro quando a gente desenvolve uma intimidade com o outro. Andar de mãos dadas, abraço nos amigos, aperto de mãos. Existem pessoas que não gostam do toque explícito. Mas eu gostaria de deixar bem claro para você que intimidade não tem nada a ver em ser, em limitar-se ao outro muitas vezes. Intimidade tem a ver em você desenvolver laços que não são frouxos, eles são firmes. Intimidade tem algo a ver de você ter tempo de qualidade, palavras de afirmação, sim. Você vai discorrendo isso com o tempo, conhecendo as pessoas a ponto de você ter esse entendimento entre um e outro. É muito profundo tudo isso. O toque entre as pessoas, ela é necessária, ela é muito necessária. Porque as pessoas, elas têm
esse toque que eu falo muitas vezes é pegar na mão mesmo. Ou até, né, como é o cumprimento de agora, em tempos de pandemia. Mas ele é necessário. Esse calor. O toque seria mais um calor. Para você que é casado, meus amados, como nós temos atendido casais, onde a fala primordial das esposas, muitas vezes, e dos maridos também, das esposas em geral, é o seguinte: o meu esposo, muitas vezes, ele tenta me ganhar com piadinhas bobas. Por exemplo, existem maridos que, para chamar a atenção da esposa, comentam de uma artista, comentam de alguém, e a esposa mesmo fica sempre ali, sem ouvir nada. E aí chega no momento da sua intimidade mesmo matrimonial, que é toque. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você, só quem funciona assim são pessoas que não entendem o processo feminino de relacionamento íntimo. Não tem como você receber uma coisa que você não dá. Então, no casamento, muitas vezes, e também existem maridos que conversam conosco e dizem assim: a minha esposa, ela se arruma para fora de casa. Ela se arruma para ir a algum lugar. Ela não se arruma para mim. Então, na verdade, pode ver que o toque na reconstrução de laços, seja matrimonial, o que eu estou falando agora é de matrimônio. Eu estou falando de pessoas que são casadas e que não têm intimidade física por falta de toque, mas isso porque muitas vezes a esposa se prepara toda linda, maravilhosa, porque os outros vão achar a respeito dela. E ela não está preocupada com o que o esposo vai achar a respeito dela. Uma característica que eu acho muito linda nos judeus, isso sempre houve, é que as mulheres, quando elas vão se casar, elas se preparam muito tempo antes, e é para o marido. E hoje em dia as mulheres se arrumam para os outros dizerem o que estão achando. Não, isso é algo íntimo, isso é algo pessoal, isso é um presente de Deus para a pessoa que Deus está dando como cônjuge seu. E a mesma coisa, meus queridos, é que a sua esposa é a tua preciosidade. Os elogios, as curtidas, os comentários, tanto nas redes sociais, ou seja, onde for, para com isso. Você que é casado e me ouve nessa manhã. Isso tem que ser para sua esposa. Você sabe que um dos maiores pecados e momentos abortivos que poucos são conversados nos relacionamentos são de homens que muitas vezes se masturbam assistindo a vídeo pornô. E não é com a sua esposa, ele está assistindo vídeo pornô sozinho. E ele deixa de ter esse momento íntimo, ele deixa de ter essa qualidade, esse olhar diferente para com a esposa, que é a que Deus separou para ele, para fazer isso com qualquer outra. Nós temos que rever um pouco mais sobre a nossa reconstrução de laços. Nós precisamos estar no tempo de nós tirarmos as nossas máscaras. Está no tempo de nós assumirmos quem nós somos perante Deus. Porque tem algo que é muito sério no meio de tudo isso. Não importa o que eu vejo, importa o que Deus pensa a respeito de nós. Que nessa manhã fique um entendimento rico para que possamos pensar sobre a reconstrução de laços e para encerrar a reconstrução de laços. O serviço, fazer algo por alguém, prestar favor ao outro. Os casados, muitas vezes, agradam suas esposas fazendo coisas muito pequenas, meu amado. Às vezes lavando uma louça, dando banho em um filho, levando um filho para a escola, coisas muito pequenas. Serviço, facilitar a vida do outro. Meu amado, eu conheço maridos que a esposa, se ela sai e tal horário ela não está em casa, ela se sente escravizada pelo tempo, com medo de chegar em casa e ter um marido repreendê-la.
Eu acho que já está na hora de nós amadurecermos. Uma outra característica do serviço é fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Quando nós entendemos o serviço dentro de reconstruir laços através da Bíblia, nós entendemos que nós servimos sem esperar nada em troca. Acontece que nos dias de hoje nós temos encontrado pessoas que muitas vezes não têm se preocupado muito com isso, né? E quando nós não desenvolvemos as linguagens do amor, as linguagens do amor para com o outro, as linguagens do amor no nosso casamento, as linguagens do amor com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos vizinhos, as linguagens do amor dentro da nossa igreja, quando nós não desenvolvemos as linguagens do amor, nós acabamos findando em algumas características. Uma delas é afastar pessoas de Deus. Uma pessoa que não reconstrói laços, que não reconstrói relacionamentos, afasta pessoas de Deus. Também existem pessoas que, para manter pessoas perto delas, ou seja, elas só se mantêm em relacionamentos por temor a Deus. Eu conheço muitos casais, alguns que dizem para mim assim, eu só não me divorcio porque eu temo a Deus. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Se seu cônjuge tem dito isso para você, que só não se divorcia de você porque teme a Deus, eu digo para você que essa pessoa ela é infeliz. Porque seria ótimo se ela estivesse casada com você e não se divorciasse de você porque ela deseja estar ao seu lado. Uma pessoa que não se separa, por isso ela teme a Deus e ela está certa. Porque Deus sempre dá uma válvula de escape, uma porta, uma corda para que consigamos reconstruir esses laços. Eu quero tirar uma duvidazinha nesta manhã que alguns têm, eu percebo que alguns têm. A palavra temor e a palavra temer, elas têm o mesmo significado. Ser submisso a Deus, temer a Deus, né? Alguns dizem ter medo de Deus, o significado é o mesmo. Só que temor, ele é um substantivo, e substantivo é o que dá nome, né? Então, temor é um substantivo, ele dá nome para o sentimento que você tem em relação a Deus. E temer é um verbo, verbo é uma ação. Então, quando você tem temor de Deus, mas age contrário àquilo, você é um hipócrita. Porque você fala que tem temor de Deus, mas age contrário. Há quem diga assim, mas eu já perdoei porque eu temo a Deus. Você perdoou, mas você não fala com o outro e você nem se preocupa e você não está nem aí. Ou seja, você diz para Deus que tem temor por ele, mas não teme, porque a tua ação, que é temer, é de indiferença. Eu gostaria que nessa manhã você meditasse nisso que eu estou falando. É muito sério. É algo que vem como cobrança para as nossas vidas. E eu espero muito que Deus te dê uma direção grandiosa em tudo isso que nós estamos falando. Existem pessoas que não desenvolvem as linguagens do amor, por quê? Umas porque nunca foram ensinadas, outras porque não querem. Existem pessoas que não querem. Então, nessa manhã eu peço para que você aprenda a não desistir do outro. Jesus, algo que ele fez muito forte foi não desistir dos discípulos. Deus não desistiu de nós. Percebe que Deus reconstruiu por várias vezes o laço com a humanidade. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, entendemos que tudo que Deus fez é para que o povo escolhido dele, o povo de Israel, tenha a oportunidade de se render e conhecer. Gente, é maravilhoso. E ainda nos deu a oportunidade de, através do Filho Jesus Cristo,
termos direito a essa herança como cordeiros e recebermos a Deus como Pai. Ele reconstruiu laços entregando o teu filho amado, que morreu numa cruz sem pecado. Imagina que é um laço muito firme. É um laço que sobre ele não há culpa. Ou melhor, ele levou culpa de coisas que não fez. Imagina o amor de Deus para conosco. Se Deus tem esse amor para conosco, nos entregando o teu filho, que tipo de amor temos tido nós? Que tipo de oportunidade nós, seres humanos, temos tido com o outro, dado ao outro? Temos que aprender a reconstruir os laços. Precisamos aprender a desenvolver todos esses temas que foram falados hoje. É tempo de qualidade. Gente, trabalhe nisso. Serviço, porque eu conheço pessoas que prestam muito serviço. Prestam serviço de todos os lados. Mas eles prestam serviço por obra. E a obra ela tem que vir junto com a fé, porque a fé sem obra ela é morta e só de obras você não verá Deus. As duas coisas têm que estar juntas. Ou seja, tem que haver uma mudança em você para que haja uma reconstrução do segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, e somente assim nós conseguimos amar a Deus. Nós só conseguimos demonstrar o amor a Deus quando nós reconstruímos na terra relacionamentos, quando nós fortalecemos laços, reconstruímos laços, aqueles laços que estão um pouco frouxos, eu não sei, não, meu irmão, fecha os olhos e vai, fim desse laço aí e deixa que Deus opere na tua vida tremendamente. Eu espero que nessa manhã você tenha sido abençoado. Medite em tudo isso que nós dissemos aqui. Medite em tudo isso que nós ensinamos aqui. Nós temos N textos para ver a reconstrução dos laços. Eu gostaria muito que na sua casa leia novamente esse texto que está ali no Evangelho de João 4, quando Jesus conversa com a samaritana. É tão maravilhoso que ela chega ali, amante de homens, e sai dali uma discípula de Jesus Cristo. Quando nós entendemos o reconstruir laços através de Deus, à luz da Bíblia, nós entendemos que quando nós reconstruímos laços, nós somos uma nova criatura gerada em Deus. E nós temos paz, nós temos oportunidades, nós abrimos portas nas nossas vidas e Deus opera em nós e através de nós grandiosamente. Fique na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário no final, envie para outras pessoas. Eu acredito que é um estudo, é um ensino para agregar a nossa caminhada até o dia em que o Senhor vier nos chamar. Amém? Fique na paz do Senhor.